fala, nem pisca, nem faz mais nada, ele para. Né? E o que é ter uma boa avaliação no PISA? Essa é a questão. O que está sendo avaliado? Avaliado internacionalmente. O PISA nos Estados Unidos, o resultado está cada ano pior. Nas escolas norte-americanas. Agora, não sei, está pior em relação a quê? Ninguém sabe, né? Então, essa questão de avaliação internacional dominando a organização curricular é algo que nós temos que estar muito presentemente na própria organização dos nossos currículos. E é claro, né, que nós estamos vendo, né, que, no ponto de vista, agora pegando bem o caso da história, e acho que sempre foi por isso que eu sempre gostei de trabalhar com a história do ensino da história, eu quero saber como era e o que está se transformando, como surgiu essa história escolar e como ela vai, ao longo do tempo, se transformando. É que eu já iniciei isso, daí foi o meu primeiro mestrado, ainda nos anos 80, para saber como se construíram esses conteúdos, né? De que forma esses conteúdos escolares foram construídos. Né? E nós sabemos que a história escolar, nessa longa trajetória dela, aqui no Brasil, tanto para a escola básica quanto para as universidades, e quando eu falo de currículo, eu não estou falando só das escolas do ensino básico, mas também das nossas universidades, elas tiveram sempre muitas transformações e elas sempre foram muito polêmicas. Se matemática é muito mais tranquilo, se currículos que eu assisti, né, junto com meus colegas, né, de outras áreas, até geografia é mais calma, mas história é muito complicado. Não houve na história do ensino da história nenhum momento em que não tenha havido uma série de discussões, de debates, de interferências. Muitas pessoas interferem no currículo da história. Todas as pessoas, a mídia, os jornais, as revistas, os pais de família, todos dão palpite no currículo de história. Eu nunca vi ninguém dar palpite no currículo de física, a não ser os físicos. Mas na nossa área é impressionante como isso acontece. Né? Então, uma das questões básicas que eu trabalho é o seguinte ponto, e são questões que eu defendo, que é o ensino de história nos currículos da escola básica. Eles se constituíram dentro de um conceito de disciplina escolar. Eu acho que é um conceito fundamental para nós pensarmos a constituição do conhecimento histórico escolar. E o próprio conceito de disciplina acadêmica. O que é uma disciplina acadêmica de história? O que é uma disciplina escolar de história? A ideia central, acho que já foi colocado algumas vezes, é de que sempre o currículo de história da escola ela depende do currículo da universidade. Mas, quando a gente trabalha historicamente, isso não é verdade. Isso não acontece. Né? Basta dizer que o primeiro currículo, né, eu sempre conto a história do currículo do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, de 1836, quando foi montado, onde que estava a academia de história? Não tinha. O primeiro curso de história acadêmico foi montado quando? No Brasil. Foi na USP em 1934. 1836 já tinha sido implementado o ensino de história no Colégio Pedro II. Como é que se explica isso? Não é? Quer dizer, nós não estamos... Né, essa relação não é assim. É uma relação muito mais complexa entre a constituição do conhecimento histórico escolar e o conhecimento de histórico acadêmico das universidades. Não tem a mesma trajetória. Às vezes elas se aproximam, às vezes elas se distanciam. Né? Uma disciplina escolar, ela tem
basicamente, quantos componentes. Eu trabalho muito com o conceito de disciplina escolar do Chervel, André Chervel, que ela diz, uma disciplina fica na escola quando ela tem objetivos muito claros. Por exemplo, por que latim ficou na escola? Por que a gente tinha que estudar latim? Eu estudei latim. Eu fiz clássico, inclusive tinha 6 aulas, porque eu tinha aula sábado também, 6 aulas de latim por semana. Aí, no outro ano, logo que eu terminei, acabou o latim. Né? Aí não tinha mais aula de latim. Tá certo? Agora, latim servia para quê? Eu aprendi que o objetivo de ter latim é para a gente aprender a escrever bem português. Porque ninguém ia falar latim, né? Acho que ninguém falava, só padre que rezava ainda naquela época a missa em latim. É outro latim, não era nem o latim que eu aprendia. Era o latim vulgar, a gente aprendia o latim. Bom, quando ela não tem mais nenhum objetivo, ela sai do currículo. Entendeu? Ela tem que ter objetivos muito claros para ficar. Então, a primeira questão que nós temos que perguntar sobre a história escolar é quais são os objetivos dessa disciplina estar na escola. Por que ela está na escola? Aí, a questão também que se segue é que nós temos um critério para a seleção de conteúdos. O que são conteúdos históricos escolares? Eles são os mesmos conteúdos históricos acadêmicos? Não. São outros tipos de conteúdos. Os critérios de seleção dos conteúdos obedecem a uma outra lógica, que não é a lógica da academia, onde então o objeto é o conhecimento, né, e a produção desse conhecimento, né, de uma outra forma, com outros objetivos. Um deles é a própria profissionalização do estudante. Né? Aqui foi provado, nós estamos profissionalizando, vocês estão se tornando historiadores, estão se tornando professores de história. Então, aqueles conteúdos são organizados sobre outra lógica, que não é a lógica da escola, que nós estamos fazendo o ensino da história para o cidadão comum. Né? É para o exercício da cidadania, não é para profissionalizar ninguém. Né? É para um exercício outro de atividades. Tem uma questão com a qual, né, vocês até sabem, eu vi muitos alunos falar que estão lendo um livro aí que eu escrevi, que chama Ensino de História, Fundamentos e Métodos. É impossível, no meu entendimento, no conceito de disciplina, nós separarmos a relação conteúdo e método. E método de aprendizagem de. Né? Que nós precisamos, né, estar muito atentos ao que são os métodos de ensino da disciplina, né? Que está intimamente ligado ao projeto de objetivos do ensino da história. Vou dar uma situação bastante clara, que é a seguinte. Se os objetivos de história são para formar o cidadão crítico, o que quer dizer isso? Todo mundo acha bonito falar isso, né? Vamos formar o cidadão crítico. Né? Mas o que é isso? Isso significa que nós temos que ter uma metodologia para transformar esse cidadão a ter um pensamento crítico. E aí a grande discussão, inclusive, no rebate que a gente tem que fazer, é a escola sem partido. Porque, no meu entendimento, nós temos que ensinar nossos alunos dentro do método dialético. Porque o conhecimento não se faz. Né? Todo mundo sempre dizia, né, que história é aquela matéria que antes decorava, não precisa saber nada. Agora não precisa decorar, agora precisa saber o quê, então, com a história? Antes tinha que decorar nome, data, não sei o quê. Agora não é mais isso. Então é o quê? Né? Que procedimentos metodológicos nós temos que ter na área de ensino? Porque, atualmente, nós fazemos muita questão de estarmos utilizando as fontes de históricas, né, que o historiador usa, seja filme, seja documento, sei lá, da Constituição, usando aquele documento, mas num processo de aprendizagem. Por que isso daí ficou... Como que isso começa a ser introduzido no ensino da história? Por que a gente pega uma fotografia e transforma essa fotografia, é o que eu digo, em material didático?
Para o historiador, usar um documento é porque ele está fazendo a pesquisa como historiador e precisa de muitas fontes, muitos documentos para provar lá a tese dele, não é? Mas e na escola? É a mesma coisa? Nós não vamos formar historiador. Por que a gente usa um filme no ensino da história? É para o desenvolvimento da capacidade intelectual dele. Tá? É porque tem um método de ensino e de aprendizagem por trás, né? Então, nós não usamos, né, os materiais didáticos, nós não usamos os documentos para fazer a pesquisa histórica, mas nós usamos documento como material didático, num processo de desenvolvimento intelectual e capacidade e capacitação desse aluno para levantar hipótese, levantar um problema, saber que ao estudar um tema ele está levantando um problema, né? Ele vai responder a um problema. Porque, em geral, né, eu sempre brinco com os professores, às vezes, porque eu trabalhei também muito com livro didático, né? Assim, fiz pesquisa com livro didático, não que eu trabalhei como professora com livro didático, mas eu falava assim, como é que vocês apresentam, os professores apresentam o livro didático? Não sei se vocês repararam, se foram alunos ou não foram alunos disso daí, o professor fala, abre na página 60 e começa a ler. Ninguém manda, nunca vi. O professor fala, olha o índice, olha, nós vamos estudar esse assunto, olha no índice do livro e vê onde que está o assunto que nós vamos estudar. Vocês já viram fazer isso? Não. O professor vai direto na página tal, lê tal coisa até tal coisa, né? Então, você não usa nenhum livro da mesma forma que você usa o livro na academia. Nós usamos diferentemente. Existem métodos diferentes. Porque a gente tem que fazer método para os alunos começarem a pensar, né? Levantar problema, levantar hipótese para saber o que ele está estudando. Qual é o objeto de estudo dele, né? Afinal. E um outro assunto que completa o conceito de disciplina escolar é o conceito de avaliação, né? E agora é o nó que nós estamos vivendo. É o nó do borogodó, como eu digo. Porque as avaliações, elas são feitas para medir se o aluno aprendeu e, em princípio, a avaliação deve servir mais para o professor do que para o aluno. Se 90% da classe não aprendeu, significa que o professor não soube ensinar, né? Então, tem alguma coisa errada, o professor tem que se aperfeiçoar, né, no método dele de dar aula, sei lá o quê. Tá certo? Mas agora, o que é a avaliação que está sendo proposto? Qual é esse sistema avaliativo que está sendo proposto? É um sistema de avaliação externo ao professor e que retira do professor todo o poder dele. Ele não tem mais poder nenhum. Por isso, né, o nosso Estado aqui adotou o sistema apostilado. O que é apostila? O aluno responde aquelas coisas que já estão na apostila, tem até as linhas, são 2 linhas para ele responder, não pode nem responder em 3, né? Não cabe, né? Ou põe X, né? Vai aprendendo a responder a testes, porque o que interessa é é a avaliação externa, da Saresp, ou Enem, ou seja lá o que for, que é feito por outra pessoa, que não é o professor. Esse é o momento crucial que nós estamos vivendo. Retira do professor o poder de avaliar os seus alunos. Isto é dramático. E o professor fica refém de um sistema de avaliação externo a ele, né? Bom, e isso faz parte, evidentemente, desses projetos neoliberais para a escola e acaba, evidentemente, influenciando todo o critério de seleção do conhecimento escolar. Então, no momento, o que eu percebo, né, o que dá para a gente analisar, é que existe uma disputa muito forte em jogo entre currículos humanistas, com base nas disciplinas escolares, e currículos chamados tecnicistas, organizados por áreas de conhecimento. Tá? Então, o que eu ouvi dizer é que estão tirando do ensino médio as disciplinas. Tá?
Existe no ar, né, esse debate. Esse debate já tinha sido feito antes, no início da construção da base curricular, em que daí houve uma pressão muito forte para que o ensino médio também continuasse sendo organizado na base das disciplinas, e não por áreas de conhecimento. Mas se você presta atenção no Enem, o Enem não é bem exatamente por disciplina. Ele fica numa situação extremamente ambígua. E do que eu conheço das senhoras que estão lá no MEC, as duas senhoras que estão lá no comando, a Maria Helena e a Marinês, as duas Marias, como a gente costuma dizer, elas são a favor de áreas de conhecimento e não de disciplinas. E isso, evidentemente, é uma tendência extremamente perigosa, né? Em São Paulo, né, nós fizemos uma batalha, o Estado de São Paulo já foi, né, bastante, vamos dizer, dominado por esse pensamento, né? Já tinha sido retirado das séries iniciais, primeira série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o ensino da história. Né? Dizendo aquela história que aluno não abstrai no tempo histórico, uma velha conversa piagetiana, etc. E tal. Então, eu não sei se o Piaget, acho que não sei o que direito, se ele era contra ou a favor, ele sempre dizia, né, que a noção de tempo é muito complexa, né? E eu conversei na época, quando eu estava no PCN, eu tive um piagetiano, um psicólogo que coordenava, que é o César Coll, um espanhol, e ele dizia a mesma coisa. Não, aluno de até 11 anos não tem condição de aprender história porque não tem noção de tempo, porque é muito abstrato. Eu lembro das nossas discussões eternas, a gente falava, quer dizer que a criança não tem capacidade de abstração até 11 anos. Não tem. Eu falei, por que vocês dão matemática, então, para eles? 0, para mim, é uma coisa extremamente abstrata, mas pode dar. Agora, tempo histórico, não. Sabe, a argumentação não batia. Mas, enfim, tanto que nós conseguimos vencer naquele momento a batalha e pusemos ensino de história nos PCNs desde dos primeiros anos das séries iniciais. Então, depois, no Estado de São Paulo, foi retirado já, não sei como é que está a situação. De qualquer maneira, tem uma discussão muito forte, que eu sempre fiz enquanto fiquei na Faculdade de Educação da USP, nos cursos de pedagogia que formavam os professores, porque os professores não sabem história, nem geografia, nem ciências, nada. Eles dão um semestre de metodologia de ensino de história, lá na USP, pelo menos. Né? Aí os professores, não sei como eles trabalham depois, evidentemente, tem muita dificuldade. Né? Bom, essas tendências da homogeneização da cultura escolar por intermédio da avaliação, ela é um caminho, né, que nós temos que tomar muito cuidado e como rebater esse processo e como intervir nesse processo, né, que é uma tendência grande. O Ivor Goodson, que é um autor que eu gosto muito, um autor inglês, ele diz que o que está acontecendo, né, é que cada vez mais, eu vou citá-lo, o controle sobre o currículo é bem rígido, está se tornando uma gaiola de ferro, que ele chama de controle neoliberal, assegurando que nenhum tipo de conhecimento poluído, nenhum tipo de conhecimento radical, social, útil ou alternativo consiga entrar na sala de aula. Eles estão, nesse procedimento atual, limpando o que eles chamam de poluição dos currículos. História é um conhecimento poluído. Entendeu? Padrões de conhecimento para atender às necessidades do mercado, domínio das novas tecnologias em escala internacional, com vista à formação de cidadãos para o mundo do trabalho global, da nova ordem mundial, questiona-se até que ponto estão desaparecendo as raízes educacionais de cada país. A era Thatcher mostrou isso claramente. Tem um romance que eu sempre gosto de citar, que é muito bom para a gente ler, que chama Terra d'Água, de um inglês chamado Graham Swift.
foi, não sei, parece que ele está esgotado esse romance, mas foi traduzido pela Companhia das Letras. É a história de um professor de história, lá na era Thatcher, na década de 1980, que ele foi obrigado a se aposentar. E ele, ao se aposentar, quer dizer, ele iria automaticamente, com a aposentadoria dele, ele acabar com a disciplina de história. Não ia ter mais. Ele ia ser aposentado e a escola nunca mais ia ter aula de história. E ele fica indagando, né, qual é a razão da saída da história. Uma coisa é a aposentadoria dele, mas, bom, tá certo, eu vou me aposentar, mas por que estão saindo esse conhecimento chamado história? E o que o diretor respondia para ele é que era um conhecimento muito desnecessário, mas que ele não ia tirar a história. Ela ia se integrar nas áreas gerais, de conhecimentos gerais. Aconselho todo mundo a ler, né, toda essa história, porque ele daí fica indagando, né, no romance todo, que ele tentava responder para os alunos por que tinha que ensinar, por que a história tinha que estar na escola. Então, ele vai contando, e aí a saída que ele tem para explicar para os alunos é a seguinte: se nós temos história, nós temos a história da nossa vida, tem que ter história. Porque é o conjunto da história das nossas vidas que faz com que a gente se entenda como ser humano. E a história é necessária. Bom, aí eu não vou contar o romance, que é muito bonito, tem toda uma história de como que vai acontecer. Aí, se vocês quiserem, leiam o romance, que eu acho muito interessante. Mas, de qualquer forma, o que nós estamos vendo, né, é uma onda muito forte de conservadorismo, que não é especial aqui no Brasil, e de muito individualismo. E uma das razões que eles falam que a escola deve diminuir os conteúdos para conteúdos produtivos. É o termo que eles usam, conteúdos produtivos. A história não é um conhecimento produtivo, tá certo? Tem que formar os alunos para que eles arranjem emprego, trabalho, e tem que ter conhecimento bem organizado e tecnológico. Campo de disputas, portanto, estão na moda, e em relação ao que entra na escola e o que sai da escola. Nós temos aqui, né, essa discussão, né, Luiz Carlos de Freitas é um dos que trabalham muito sobre essa questão curricular, e todos têm afirmado que o problema são os reformadores empresariais da educação. Se nós lemos nos jornais o que está acontecendo, né, quais são os grupos empresariais que estão se reunindo e organizando cursos de gestores, né, porque eles estão atingindo primeiro os diretores das escolas, que se chamam gestores. Tá? Quem é que está organizando? Eles estão fazendo círculos de reunião, né, com esses gestores. Enfim, temos que estar atentos. Nós já lutamos uma vez, né, dentro das propostas do currículo do período militar, né, na mesma época estava da Thatcher, lá na Inglaterra. Não pensa que a gente está muito atrasado, né? Aqui no Brasil tinha acabado já com História e Geografia no regime militar, né? Eram os estudos sociais, né? Uma coisa muito genérica, muito ampla, formação rápida. Nós não pensa que nós estamos atrasados em relação ao conservadorismo. Nós estamos bem situados, né, nos projetos conservadores, porque esse a gente podia não ter. Só que no Brasil, né, nós tivemos, né, um momento de respiração, né, durante os anos 90, desde que a história voltou, e uma grande discussão naquele momento se fez em relação dessa história como uma disciplina autônoma. Ela voltou, né, depois em 96, ela começou a voltar, e como um instrumento mesmo de formação política, manteve um certo caráter humanístico, né, para o entendimento do que começou a se esboçar de diversidade étnica, cultural, sexual e religiosa. Nisso nós fomos bastante até avançados, considerando que essa discussão e esse debate começou no final dos anos 80, tá? E se estendeu nos anos 90, e
com novos critérios de seleção de conteúdos, mantendo, inclusive, a nossa diversidade em relação a não ter um currículo nacional, mas mantendo os currículos estaduais e os currículos digamos assim, construídos, né, de uma forma que, de alguma maneira, atendesse à nossa diversidade. Porque o que tinha acontecido é que nós estávamos atendendo, naquele momento dos anos 80 e 90, a um público muito heterogêneo, que não tinha antes na história da educação brasileira. Os militares tinham aberto a porta mesmo aos estudantes. Tá certo? Então, nós tivemos muitas propostas interessantes. Teve a proposta na época da Irundina e do Paulo Freire, né? Teve espaços, teve a da época do Rio de Janeiro também, né? Com as escolas do PDT, como chama? Não, como é que chama a escola? O CIEPS, né? Tivemos várias experiências extremamente significativas, né? E também um problema, né, uma tentativa que eu considero que foi a mais revolucionária, mais recente, que foram as leis 10.639, de 2003, e a lei 11.645, de 2008, em que colocam uma discussão no ar, que já vinha sido feita desde os anos 80, que é nós nos situarmos dentro da proposta e da saída, ou manutenção, ou saída da base eurocêntrica na organização do currículo. O grande debate e a grande controvérsia que nós tivemos nos anos 80 e agora está sendo retomado outra vez, desde que essas leis apareceram, que é o eurocentrismo dá conta de ser a base da organização dos nossos currículos? Essa é a questão. Essa história, né, dos dois currículos, eles tiveram uma trajetória, da Lei 10.000 e da Lei 11.000, elas tiveram uma trajetória completamente diferente da história dos currículos brasileiros. Quem produz os currículos brasileiros? São pessoas que vêm da universidade, em geral, são chamados, né? Eu fui várias vezes chamada porque sou da universidade, né? Não é porque, se eu fosse uma pessoa, né, lá dando aula, acho que na escola não seria chamada. Então, a universidade, os cientistas têm um papel, os técnicos da educação e os políticos é que constroem os currículos. Essas duas leis, a história da África e da cultura afro-brasileira, a história indígena e a cultura indígena, elas entraram pelos movimentos sociais. Não entraram pelos intelectuais, nem pelos acadêmicos. Tá? E aí, a grande dificuldade delas serem introduzidas na escola, a meu ver. Né? Eu tenho vários alunos que têm feito pesquisas tentando entender como que elas estão sendo implementadas, essas leis, porque é uma lei obrigatória de ser implementada. E como elas têm sido implementadas? Muitas das discussões têm sido feitas. Uma aluna minha, a Márcia, com História da África, a tese dela de doutorado, ela percorreu várias universidades, currículos das universidades, a partir de 2006, mais ou menos, né? E o que ela determinou, que as universidades só colocaram História da África depois da lei, porque antes da lei só tinha 2 universidades no Brasil, de História, né, curso de História no Brasil, que tinham História da África. Uma delas era a Bahia, a Universidade da Bahia, e a outra a Universidade de São Paulo. Mas a Universidade de São Paulo era uma disciplina obrigatória, mas só trabalhava com o período contemporâneo da descolonização da África, né? As demais universidades só implementaram História da África depois da lei. O que nós estamos fazendo agora, tem até uma aluna minha que vai defender o doutorado a semana que vem, com História Indígena a coisa é bem mais complicada. Aí é difícil. História Indígena dá um nó.
Mas, de qualquer forma, tanto a história da África quanto a história indígena, elas entram no debate do problema do eurocentrismo. Né? Porque a lógica, inclusive algumas questões até que a Márcia, essa minha orientanda, levantou sobre a história da África, porque ela leu todos os programas também, o que se ensinava de história da África, é muito a África vista pelos olhos dos europeus. Não é uma África de história da África. Então, a gente sempre pergunta o que afinal, que África é essa que está sendo estudada, né? Nas próprias universidades. Não estou nem chegando na escola. Né? Na escola, a gente analisa muito o problema de livro didático, a gente mais ou menos vai percorrendo como é que se pesquisa, como é que mais ou menos está indo para o livro didático. Mas, muitas vezes, as pessoas culpam muito. Eu trabalho muito com livro didático, né? Mas as pessoas culpam muito o livro didático de não ter. Mas o autor do livro didático, ele tem que ter o historiador para fazer. Ele não faz pesquisa historiográfica. Ele pega o que tem para pôr no livro didático. Se não tem, como é que ele põe? Né? E essa é a grande questão, que agora eu quero chegar nesse ponto, né, para ir terminando, que é o seguinte. O nó do Borogodó mesmo está com história indígena. Porque, afinal, o que é história indígena? Ou história das sociedades indígenas. Então, eu quero contar para vocês, né, e a grande questão é essa, como introduzir história indígena na sala de aula. O que nós conhecemos sobre história indígena? Afinal, o que é história indígena? Tem o GT de história indígena, eu tenho acompanhado bastante. Tem várias pesquisas atualmente em andamento que tratam muito da história indígena, mas, na realidade, é a história do contato dos brancos com os indígenas. Aí se analisa a resistência, né, se analisam várias questões. Eu acho que isso é também história indígena, mas não é só isso. É muito mais complexo. Então, eu vou falar para vocês que eu e o Paulo Melo fomos convidados, em 2015, para fazer um contracurrículo que foi feito pelo Mangabeira Unger. E o Mangabeira, ele estava exatamente preocupado porque ele defende um currículo por disciplina. E ele estava vendo que o MEC estava muito mais com a tendência de currículo por áreas. E ele queria a defesa intransigente de disciplina, porque ele fala, o que são ciências? Ele fala, ciências é o quê? Ele falou, que eu saiba, a ciência é física, química e biologia. Então tem que ter física, química e biologia. Ciências. A mesma coisa, que são ciências humanas. O que é isso? É história, geografia, sociologia, filosofia, isso que são ciências humanas. Então, é elas que têm que estar entrando na escola. É esse conhecimento que tem que ir para a escola, porque ele tem que ser fundamentado nessa relação do conhecimento científico com o conhecimento, né, do que a sociedade está trazendo. E a relação, né, esses objetivos de como nós trabalhamos com o conhecimento dos alunos, do que eles trazem da realidade dele, com esse conhecimento científico, no sentido de problematizarmos temas que são mais significativos. Daí a necessidade, né, de você trabalhar, por exemplo, com história indígena, porque isso é um tema social, ele vem de uma necessidade social dos movimentos indígenas, porque nós temos aqui no Brasil, evidentemente, um problema muito tenso em relação à questão indígena, e eu não sei do futuro dos indígenas, né, dessas sociedades indígenas nesses próximos anos. Com a questão, porque, diferentemente da história da África e dos afrodescendentes, o problema dos indígenas, ele atinge muito os ruralistas, eles querem pegar a terra dos índios. É aí que está, é um problema de extermínio dessa população para tomar a terra deles. E agora o Congresso quer, e ele vai ganhar, porque ele ganha todas agora, ele vai... a questão indígena não passa mais, a delimitação das terras, não passa mais pelo Executivo, vai ser do Congresso. Eles que vão dizer sobre a demarcação das terras indígenas. Não sei nem se vai sobrar o Parque do Xingu, nessas alturas do campeonato. Porque o vice-presidente, não, o presidente do Senado, lá,
O Renan Calheiros é dono do norte do Xingu, ali, aquela região toda. Ele tem plantação de soja e ele é sócio da Arisco. E estão poluindo. E as nascentes do rio Xingu, da região do território do Xingu, são todas no território deles. Está tudo poluído. E eles estão tomando cada vez mais a terra do Xingu. Isso é o nosso presidente do Senado, né? Então, nós temos problemas, né, fundamentais hoje para que, mais do que nunca, a gente pense sobre o que é a história indígena. Então, a nossa proposta, eu não vou contar toda, porque isso é muito complicado, não vou nem dizer, vou dizer só o seguinte. Como que a história indígena, né, pode, ou necessita, não é que ela pode, ela tem uma necessidade, no meu entendimento, de rompermos com essa visão eurocêntrica. O que nós propusemos, então? Primeiro, a gente parte de uma pergunta mais genérica, estou dizendo do currículo, não da questão indígena em si, do currículo, sobre a pergunta central qual o lugar do Brasil no mundo globalizado? O currículo tem que responder a essa grande pergunta. Considerando o que é a globalização. Então, a globalização, no nosso entendimento, foi o momento em que foi possível fazer um mapa-mundi, em que os homens conseguiram desenhar um mapa-mundi. Tá? E daí, isso ocorreu entre os séculos XV, né, e XVI. Portanto, nós consideramos como história antiga esse período anterior ao capitalismo. E medieval também é antigo, não é? Entendeu? Nem falamos sobre Idade Média, porque aluno não precisa saber que teve, né? Não necessariamente. Eu sempre fiz essas perguntas, até tem um texto que eu já escrevi, talvez vocês tenham lido, né, que eu falo, por que a gente estuda a Idade Média? Mesmo os europeus, a gente tem... Eu já conversei muito com o Paulo Bianchini, lá da Itália, né, ele que veio. Todo mundo estuda, os europeus estudam também, como se já existisse a Itália. Aqui também, já existia o Brasil. Falei, gente, não tinha Brasil quando os portugueses chegaram aqui, né? Mas se parte do princípio que você está estudando o Estado. Então, essa é uma configuração da organização dos currículos, porque ele já tem por princípio como se fosse predestinado o Estado, né? Eu acho isso... Por exemplo, todo mundo fala, né? O descobrimento do Brasil. Gente, não tinha Brasil. Como é que descobriu uma coisa que não existia? É uma pergunta totalmente errada, né? É como os portugueses chegaram nesse lugar. Entendeu? Que tinha índio, não é descoberta do Brasil. Né? Que Brasil? Não é? Os bandeirantes abriram e fizeram o território do Brasil. Como se bandeirante tivesse pressuposto que ia ter Brasil. Não, eles estavam caçando índio, não estavam preocupados com o Brasil, bandeirante, lá no século XVI, XVII. Quer dizer, as perguntas são tão fora do lugar, como eu digo, né? O Paulo mesmo diz, né? Se estuda o Império Romano como se existisse a Itália. Roma está na Itália. Está escrito em muito livro didático isso. Mas qual Itália aí no século III a.C.? Entendeu? Não tinha isso. É errado na Europa e é errado entre nós também, entendeu? Quer dizer, você estuda porque você quer, com a história, dizer que tem um Estado nacional predestinado, porque acredita-se numa história predestinada. Ainda, né? Apesar de dizer que está numa história científica, né? Mas essa é uma história predestinada.